Os dons espirituais são para hoje? Quais foram as condições espirituais para que a igreja pudesse ter os dons? Essas e outras perguntas nós estaremos respondendo na aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, estado de São Paulo, igreja sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos iniciando o novo trimestre, dons espirituais e ministeriais. Hoje estaremos comentando a lição de número 1, que traz por tema "E deu dons aos homens". E isso fala do versículo de Efésios, é parte do versículo de Efésios, que nos mostra que o Senhor Jesus deu dons à sua igreja. E nós estaremos vendo quais são essas condições nas quais o Senhor Jesus nos deu esses dons. O texto áureo nos diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, verso 8. Nós temos que entender que os dons, apesar deles terem sido dados de graça, eles não foram de graça. Teve um alto preço para que nós pudéssemos receber os dons. Isso porque o Senhor Jesus disse, em João no capítulo 16, a partir do verso 7, quando ele começou a falar da sua morte, a Bíblia nos diz que os discípulos se entristeceram. E Jesus disse: vocês vão se entristecer agora, eu disse isso, vocês se entristeceram, mas se eu não for, o Consolador não virá. O que Jesus estava dizendo? Que essa era a condição para que o Espírito Santo fosse derramado. Jesus deveria morrer. Quando ele disse: se eu não for, ele está falando de todo o processo da encarnação, do seu sofrimento, né, do trabalho espiritual que ele realizou na terra e da sua morte. Então essa era uma condição. Se Jesus não morresse, o Consolador não viria. E se o Consolador não viesse, não haveria dons. Esse que é o entendimento. Quando ele diz aqui, em Efésios no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer assim que ele subiu. Na continuação do texto vai dizer: mas antes ele desceu. Então Jesus teve que descer a terra e depois as partes mais baixas da terra para que esses dons fossem proporcionados à igreja. Então nós entendemos com isso que eles devem ser extremamente valorizados, assim como nós valorizamos a Santa Ceia, porque é um memorial do sacrifício do Senhor Jesus. Temos que ter a consciência de que os dons também custaram um alto preço. A verdade prática vai nos dizer assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Ora, se os dons são dádivas para a igreja cumprir a sua missão e a missão da igreja continua até os dias de hoje, podemos afirmar que os dons continuam até os dias de hoje, porque eles são extremamente necessários para que a igreja cumpra a sua missão. A introdução vai nos dizer assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais, concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então vamos aqui às definições. Manifestações sobrenaturais. Isso é extremamente importante, porque existem manifestações sobrenaturais nos dias de hoje e até na própria Bíblia, mas que não são concedidas pelo Espírito Santo. Então essas manifestações sobrenaturais são coisas que não são naturais, não são do campo natural, são coisas que extrapolam, mas diz que são concedidas da parte do Espírito Santo. Nós podemos ver na Bíblia, podemos citar segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 14, ele afirmando que Satanás pode se transformar num anjo de luz. Ora, Paulo está querendo mencionar aqui o poder e a astúcia desse ser para enganar os homens. Entendemos com isso, então, que ele também tem manifestações sobrenaturais. Ele pode realizar manifestações sobrenaturais. Basta que nós vejamos
na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 9, quando ele diz que o anticristo vai realizar sinais e prodígios da mentira segundo a eficácia de Satanás. Então são manifestações sobrenaturais também, mas são legítimas? São concedidas da parte do Espírito Santo? É claro que não. Podemos citar também em Êxodo, no capítulo 7, a partir do verso 22, quando a Bíblia diz que Moisés fez um prodígio para convencer o povo de que era Deus que estava ordenando a saída do povo de Israel do Egito. Era um prodígio para convencer o povo de Israel e até para convencer Faraó a libertar o povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que os magos do Egito fizeram o mesmo. Então, existe esses poderes sobrenaturais que não são de origem divina. Mas o texto continua dizendo que são dons que operam através dos crentes. O texto vai dizer que o Espírito Santo deu a cada um o dom. Então, esses dons, eles operam através dos crentes. Tópico primeiro, os dons na Bíblia. O comentarista vai nos colocar aqui que a raiz hebraica é Natan, que significa dar. Logo, nós entendemos que o dom, ele é uma dádiva, ele é um presente. Ele comenta ainda que no Antigo Testamento já há um vislumbre desses dons. Nós vamos perceber que poderes e saberes sobrenaturais no Velho Testamento sempre são mencionados em relação ao Espírito Santo. Podemos citar em relação a Bezalel e a Oliabe, que foram os homens que construíram o tabernáculo. Em Êxodo, no capítulo 31, do verso 1 ao 5, a Bíblia vai nos dizer que Deus está falando para Moisés e ele diz assim: eu encherei Bezalel e Oliabe do meu espírito para que eles façam obras de arte, para que eles tenham destreza, habilidade para fazer projetos de obra de arte, para realizar o tabernáculo. Então a gente vê que era uma manifestação sobrenatural, era um vislumbre do dom que já viria no Espírito Santo, porque Deus possuiu a mente daqueles homens e capacitou esses homens sobrenaturalmente para que eles pudessem fazer aquelas coisas. E prosseguindo aqui, ele vai dizer assim, que no Antigo Testamento, essa associação de dons com o Espírito Santo, nós conseguimos encontrar na vida de reis, sacerdotes e profetas e outros. Nós podemos afirmar, a partir do Juízo, no capítulo 14, verso 6, que Sansão estava vivendo uma determinada situação contra os inimigos de Israel, os filisteus, e no capítulo 14, no verso 6, vai dizer assim: então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e veio sobre ele uma força sobrenatural, de maneira que ele conseguiu vencer os inimigos. Mas a gente vê que isso é uma coisa isolada, não eram todas as pessoas em Israel que tinham aquela condição, que tinham aquele poder, que tinham essa força sobrenatural. Era Sansão. Mas o texto mostra uma associação com o Espírito Santo. Diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Nós vamos encontrar esse mesmo termo relacionado à pessoa de Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 16, verso 13, que a Bíblia vai nos dizer que então o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele fez coisas sobrenaturais. Então, no Velho Testamento, apesar de nós não termos os dons como nós temos hoje, nós já temos um vislumbre. O Espírito Santo dado ali, esses dons sendo derramados, de maneira alternada, de maneira um aqui, outro ali. Muito diferente do Novo Testamento, quando a Bíblia nos diz que o Espírito Santo foi derramado. Eram atuações diferentes, mas já era uma demonstração desses dons sobrenaturais. Segundo subtópico vai nos dizer assim, no Novo Testamento, a palavra grega para dom vem de dome e também tem o sentido de dar. E ele coloca aqui, na Nova Aliança, os dons estão disponíveis para a igreja, para que em nome de Jesus ela promova algumas coisas. Então, vamos pontuar aqui. Esses dons estão disponíveis para a igreja. Por que isso? Por causa do que vem a seguir. Que nos diz assim, para que ela promova a libertação do cativo, ministre a cura aos doentes
e proclame a salvação aos homens. Isso demonstra que tem que ser a igreja. Por quê? Porque para promover a libertação, ministrar a cura e proclamar a salvação, a pessoa tem que estar enquadrada dentro de tudo isso. A pessoa deve estar liberto dos seus pecados, muitas vezes liberto de operação maligna. A pessoa deve estar curada, cura da alma. Jesus prometeu essa cura da alma. Prometeu também cura física, mas o principal que Jesus veio fazer, veio curar a alma do homem. Então espera-se que a pessoa esteja liberta, que a pessoa esteja curada, para poder também mostrar o caminho às outras pessoas, o caminho dessa cura. E vai dizer que esse dom é dado para que a igreja proclame a salvação do homem. Ora, somente um salvo pode proclamar a salvação. Somente um salvo pode mostrar o caminho da salvação a outra pessoa. Em Marcos, no capítulo 16, verso 17, Jesus mostrou algumas coisas que nós deveríamos fazer na grande comissão. E dentre elas está libertar os cativos. Nós entendemos com isso que aqueles que estão debaixo do pecado, que não tiveram os seus pecados perdoados, eles estão dentro do cativeiro, eles são prisioneiros. E somente quando o evangelho chega a eles, eles ouvem a palavra do evangelho, então o evangelho consegue trazer essa libertação à pessoa. Ele prossegue dizendo aqui, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto através de Cristo Jesus e podem receber esse dom. Essa menção ao acesso direto, claro que está nos dirigindo para o sacerdócio do Antigo Testamento. No Velho Testamento, somente o sumo sacerdote tinha um acesso à presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que dentro do tabernáculo havia uma divisória, havia um véu, e os sacerdotes, eles ministravam todos os dias dentro do primeiro véu. A pessoa que pecou trazia o animal diante do sacerdote. Esse ofertante, ele degolava o animal, o sacerdote aparava aquele sangue e adentrava no primeiro véu para fazer expiação, um culto, uma oferta em favor daquele pecador para que Deus lhe perdoasse o pecado. Agora, no segundo véu, que é o chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E isso somente uma vez por ano, para fazer sacrifício por toda a nação. Quando o Senhor Jesus morre, em Mateus 27, a partir do verso 50, vai nos dizer que quando ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E isso tem uma simbologia muito grande. Aquele véu, segundo os historiadores, ele tinha mais ou menos 18 metros de altura. No templo, diz Flávio Joséfo que ele tinha aproximadamente 15 metros de altura, mas na reforma de Herodes aumentou a altura do templo, e então aquele véu que estava posto ali quando o Senhor Jesus expira, a Bíblia nos diz que o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. E nessa simbologia nós entendemos que aquele lugar onde somente o sacerdote poderia entrar, somente ele poderia uma vez por ano realizar esse sacrifício, agora todo crente pode entrar. Todo cristão, através das suas orações, ele tem acesso à presença de Deus. Entendemos então que o sangue de Jesus derramado, o preço que Jesus pagou, foi o responsável por rasgar o véu, por abrir esse véu. Flávio Joséfo vai dizer que esse véu ele tinha pelo menos 6 centímetros de espessura e milagrosamente ele foi rasgado. Uma das bases da reforma protestante é o sacerdócio universal dos crentes. Era a defesa de que todos os cristãos eles têm acesso a Deus e que não existe a necessidade de alguém fazer essa intermediação. É claro que a Bíblia nos apresenta que é possível e deve-se ter líderes sobre si, que existe pessoas que ministram sobre os cristãos, pessoas que Deus escolheu
para estar adiante do povo, para estar orientando, mas não é aquela mediação entre Deus e os homens, na qual os homens não têm acesso. O sacerdócio universal dos crentes é exatamente isso, que cada crente é um sacerdote. Cada crente pode chegar diante de Deus em favor dos demais, apresentando os seus sacrifícios e apresentando também a sua oferta. Ele continua dizendo aqui que todos os crentes têm acesso, e ele diz assim: por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Tanto é que podem, que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 31, irmãos, buscai com zelo os melhores dons. Ora, se nós devemos buscar, subentende-se que nós podemos receber. Subtópico terceiro, uma dádiva para a igreja. Nós vamos estudar a partir de agora esses dons, e nós vamos ver que eles estão divididos em 3 categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa classificação ela não é bíblica, é uma classificação humana, para que nós possamos compreender melhor essa classificação. Podemos dizer então que é uma classificação didática, para que nós possamos ter um melhor aproveitamento quando estiver estudando os dons. Por que isso? Por que é uma classificação didática? Porque quando nós vamos ler os textos que falam sobre dons, a impressão que nós temos é que Paulo não está dando uma lista fixa desses dons. Pelo contrário, a impressão que nós temos não é que ele queira esgotar o assunto, falar os dons são esses. Pelo contrário, ele está dando exemplo de dons. Tópico segundo, os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. E ele vai mencionar aqui que no corpo nós temos muitos órgãos, esses órgãos têm muitos membros, e cada um, dentro da sua função, coopera para o todo. Paulo vai dizer isso, trazendo esse exemplo dos membros do corpo. Ele vai dizer assim: todo mundo é mão, todo mundo é pé, cada um tem a sua função. Ou um vai dizer para o outro: eu não sou do corpo porque eu não sou mão. É claro que não, cada um tem a sua função. Agora, o que é mais importante aqui, quando ele fala dessa autossuficiência, é o que nós encontramos em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, quando ele diz assim: cada um de vós tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, estando na forma de homem, humilhou-se à morte e morte de cruz. O que nós podemos entender com isso? Da mesma maneira como o Senhor Jesus ministrou essa humildade, humilhando-se, todo cristão deve fazer uso dos dons com esse mesmo sentimento, porque o Senhor Jesus fez aquilo para benefício dos outros, para benefício alheio. Da mesma forma, nós devemos usar os dons, todo cristão deve ter esse sentimento. Nós devemos usar os dons para benefício do outro. Ora, se eu uso um dom que eu tenho para abençoar o outro, e o outro usa o dom que ele tem para me abençoar, isso nós formamos um todo e toda a igreja é abençoada. O Senhor Jesus mostrou essa finalidade da igreja quando ele estava orando ao Pai, e ele disse assim: que eles sejam um, assim como nós somos um. E ele vai muito além quando diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o enlaçamento é tão grande, a comunhão é tão grande, que as pessoas olhariam e diriam: esse povo é diferente, esse povo tem algo diferente. Em João, no capítulo 13, verso 15, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, estando com seus discípulos, ele tomou uma toalha, cingiu-se, tomou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E nós entendemos, a partir daquilo mesmo que ele fez, os discípulos estranharam. Ele disse assim: o que eu faço agora vocês não compreenderão agora, mas depois vocês vão compreender. E depois, no final daquilo, ele diz assim: vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazem bem, porque de fato eu sou Senhor e Mestre. Mas se eu sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, da mesma maneira vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus estava falando dessa comunhão, dessa humilhação, dessa consideração que nós devemos ter pelo outro, e isso se aplica também
a esse uso que se faz dos dons. Ele coloca aqui ainda, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão com os santos. Então, quando nós fazemos isso, o todo vai bem. Ele prossegue dizendo, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. O sentido é exatamente esse, nós nos colocarmos como menor para servir outro. Ele diz aqui, acerca dos dons, ele vai falar sobre o ministério, ofício diaconal, e isso significa ser servo. Essa é a ideia, servir. Então, a ideia de serviço, ela dá a ideia de ser menor, de ser pequeno. E o Senhor Jesus mostrou isso quando conversava com seus discípulos. Eles dizem, aí no mundo, as pessoas querem ser um maior do que os outros, mas com vocês vai ser diferente, vocês vão ser o menor. Aquele que for o menor será considerado o maior no reino dos céus. De maneira que não faz sentido correr por posição, essa busca por posição, porque isso está fora do propósito bíblico. Nós podemos dizer o seguinte, que quanto mais a gente cresce no ministério, mais servo a gente fica. Significa dizer que o pastor da igreja, ele é mais servo do que o presbítero, o diácono, o cooperador e principalmente o membro da igreja, o membro do corpo de Cristo. Esse digamos que ele deve ter as maiores prioridades. Então, o pastor está a serviço do membro da igreja, porque ele é membro do corpo de Cristo. E só isso, só esse entendimento de que o membro da igreja é membro do corpo de Cristo, já deveria nos trazer um temor muito grande. Então, o diácono, ele serve à igreja, que deve ter os privilégios, porque é a noiva do Cordeiro. O presbítero, ele serve ao diácono e à igreja. O pastor, ele serve ao presbítero, ao diácono e à igreja. Podemos incluir aí também o cooperador. Então, quanto mais a gente cresce no ministério, mais servo a gente fica, porque maior é a nossa responsabilidade. E isso fica muito claro quando Paulo vai dizer assim, muitos de vós não sejam mestres, porque nós haveremos de receber mais duro juízo. Entendemos então que quanto mais a gente cresce no ministério, maior é o nosso juízo, porque maior foi a confiança que Deus depositou em nós. De maneira que nós temos que fazer todas essas coisas com muita responsabilidade. Subtópico 2, conhecendo os dons espirituais. Ele coloca aqui o texto de 1 Coríntios 12:1, que vai falar acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que é que nós não podemos ser ignorantes? E aqui vem a resposta. Uma das características da igreja de Corinto era que eles vieram das religiões pagãs daquela época, as religiões de mistério. E essas religiões, elas tinham envolvimentos com demônios, estavam envolvendo atividade sexual como forma de culto, manifestações místicas, manifestações corporais. Então, poderia fazer-se quem estava vendo a manifestação do dom espiritual na igreja, ele poderia fazer uma associação dos dons espirituais no cristianismo com as coisas que aconteciam nessas religiões pagãs, essas religiões de mistério. Então, quando Paulo escreve a carta explicando acerca dos dons, Paulo quer fazer uma dissociação. Paulo quer mostrar que o uso dos dons deve ser organizado para que as pessoas não confundam, não achem que é a mesma coisa. Nós conseguimos entender isso quando Paulo estava na cidade de Filipos e de repente uma mulher que tinha um espírito de adivinhação andava atrás de Paulo e do seu companheiro e dizia: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Olha, parece uma coisa muito boa, uma mulher dando testemunho que Paulo era servo de Deus. Mas Paulo se vira e diz assim: em nome de Jesus, sai dela. E ele repreende aquele espírito. Por quê? Porque o que estava se tentando fazer ali era uma associação. Aquela mulher, ela adivinhou durante muitos anos naquela cidade. As pessoas conheciam aquela mulher. E quando ela começa a dar testemunho de Paulo,
as pessoas podiam associar o evangelho àquelas artes que estavam relacionadas a demônio. Por isso Paulo expulsa o demônio daquela mulher. Olha a importância do dom de discernir espírito, que eu acredito que Paulo tinha. Não permitiu que as pessoas tivessem a mentalidade, a associação de que era a mesma coisa. Quando Paulo ensina a igreja, ele vai mostrar exatamente isso, que o uso dos dons deve ser, sobretudo, organizado. Deve glorificar o nome do Senhor, deve ter ordem no uso desses dons, para que as pessoas não confundam. E ele vai dizer aqui, o comentarista vai dizer aqui, que muitas igrejas que têm o uso dos dons, eles acabam muito parecido com a igreja de Corinto. E aí, esse uso inadequado dos dons, ele pode proporcionar, por falta de ensino, à igreja, por falta de doutrina, de ensinamento do uso adequado dos dons, do ensino da Bíblia, ele vai colocar aqui que essas coisas contribuem para o surgimento do fanatismo religioso. A gente vê muito isso. O que é um fanatismo religioso, por exemplo? A pessoa colocar alguém que tem o dom acima da Bíblia. A pessoa que tem um dom, de repente, ele é tão admirado que ele pode falar uma heresia e essa heresia é acatada, mesmo que contraria a Bíblia. Então, o que é isso? Fanatismo religioso. Corrupção doutrinária. As pessoas modificam a Bíblia baseado no uso dos dons. Isso é uma corrupção da doutrina. É a doutrina que deve nortear o uso dos dons e não o contrário. E ele coloca aqui ainda movimentos estranhos dentro da igreja e muitas heresias. E eu posso acrescentar a isso os escândalos. Eu vi uma matéria um tempo atrás, onde o jornal estava mostrando os muitos ramos religiosos. E eu percebi na matéria um esforço para associar as manifestações pentecostais com as religiões afro. E por que dá a impressão que é a mesma coisa? Justamente porque muitas vezes essas manifestações são inadequadas, coloca-se como se estivesse debaixo de um transe, e a Bíblia nos mostra que não é assim, porque 1 Coríntios capítulo 14, verso 32, vai mostrar que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e existe um controle. Claro que muitas vezes o Espírito Santo ele age de maneira extraordinária e acaba tendo uma, digamos assim, uma manifestação maior na igreja. Mas a Bíblia vai nos dizer que o espírito do profeta ele é sujeito ao profeta. Então, esse profeta ele não vai entrar em transe de maneira que ele perca o controle, saia, por exemplo, derrubando banco, acertando pessoas, colocando pessoas em risco. Isso não existe. E ele coloca aqui que o ensino verdadeiro previne as práticas condenáveis ao culto. Nós entendemos que o Espírito realmente trabalha, o Espírito realmente age. Essas manifestações sobrenaturais, elas são gloriosas, mas elas são dentro de uma ordem. Tópico terceiro, acerca dos dons ministeriais. Os dons ministeriais. Apóstolo, o texto vai dizer, ele mesmo deu, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então nós vemos aqui que são capacitações para que as pessoas desenvolvam essas funções. Mas Paulo vai dizer assim, são todos apóstolos? Todos têm o dom de curar? Então nós temos que entender que essas pessoas que são chamadas para o ministério, como profeta, evangelista, pastores, doutores, isso foi Deus que deu, cada um dentro da sua função. Agora, o que é mais interessante nós frisarmos é que Paulo vai dizer que ele se fez servo de todos para alcançar a todos. E isso remete à ideia que nós falamos, que quanto mais nós crescemos no ministério, mais servo a gente fica. Ele coloca aqui, os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja. E terceiro, promover o desenvolvimento da vida espiritual dos cristãos.
Efésios capítulo 4, no verso 12, na continuação do texto, vai dizer assim: querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, quando Deus escolhe uma pessoa para ser pastor, uma pessoa para ser mestre, para ensinar na igreja, nós entendemos que Deus está dando dons ministeriais aos homens. Deus, dentro da igreja, está chamando alguns para serem pastores, está capacitando algumas pessoas para ser mestre. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E é bom que nós entendamos que esse aperfeiçoamento total, ele não acontece aqui na Terra, porque nós somos homens e nós somos falhos. Mas em condução, em doutrina, em ensinamento, isso é perfeito. E nós vamos melhorando a cada dia até que nós recebamos a glorificação do corpo, o arrebatamento da igreja, quando vai acontecer aquilo que Paulo disse, que isso que é mortal se revestirá de imortalidade, e isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aí então nós alcançaremos a perfeição na glória, quando não estaremos mais sujeitos ao pecado. Vamos adiante. Tópico 3º, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Ele comenta aqui que muitas pessoas que são chamadas cessacionistas, ou seja, acreditam que os dons cessaram, eles falam exatamente, esse é um dos argumentos que eles usam, que para Deus todos são iguais. E quando existe esses dons, as pessoas passam a ser diferentes, passam a ser superiores uns aos outros. É bem verdade que existe aquelas pessoas que se sentem superiores e agem como se assim fosse. Mas a Bíblia não nos permite fazer isso e nós não podemos chegar a essa conclusão que os dons cessaram por conta disso. Muito pelo contrário. Temos que crer nos dons, temos que usar os dons, mas sobretudo usá-lo com humildade. Diversidade dos dons, subtópico 2º. E ele coloca: o que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, simultaneamente a sua multiplicidade. A igreja é una, a igreja é um, o corpo é um. E dentro desse corpo nós vamos ter muitas funções e isso então vai falar dessa multiplicidade. Ele coloca aqui que o comentário bíblico pentecostal nos diz que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem uma situação que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo vai mencionar esses dons exatamente porque se fazia necessário para despertar os irmãos que estavam ali na igreja de Corinto. Ele coloca assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então nós entendemos que Paulo ele vai usar esse argumento justamente para corrigir aquilo que estava errado na igreja de Corinto, principalmente quando ele vai falar acerca dos dons, um por um, citando esses dons um por um. Subtópico 3º, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus e não por méritos pessoais. E aqui nós devemos entender o seguinte: assim como Jesus mandou buscar o Espírito Santo e ele derramou o Espírito Santo, em relação aos dons, é a graça de Deus que dá. Quando nós buscamos o Espírito Santo e Deus nos concede o Espírito Santo, não dá para nós acharmos que isso foi mérito nosso, que foi porque nós oramos muito e Deus não teve como não dar, ou porque nós jejuamos e deixamos Deus sem opção, ele foi obrigado a nos conceder. Isso não pode ser verdade. Em relação aos dons, também é a mesma coisa. Nós buscamos os dons e Deus concede pela sua graça. Coloquemos da seguinte forma: uma pessoa cristã, uma pessoa temente, está buscando os dons. Outra pessoa, cristã também, mas não está nem preocupado com os dons, não quer nenhum relacionamento com os dons. A quem Deus vai dar? Perceba que ambos são cristãos, mas um está buscando e Deus vai responder às suas orações mediante a graça e não por conta do seu mérito.
Conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Então nós queremos frisar aqui mais uma vez que dons são ferramentas para o serviço. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais existiram somente nos dias dos apóstolos. Existem alguns grupos que dizem que, como a igreja estava nascendo, havia necessidade desses dons para que o evangelho pudesse dar aquele boom, para que eles pudessem explodir. E nós argumentamos o seguinte: ainda hoje há a necessidade do evangelho crescer. Ainda hoje há a necessidade das pessoas terem o conhecimento do Senhor Jesus. E nós percebemos que as igrejas que fazem uso desses dons são as igrejas que mais crescem e que têm maior condição de cumprir o ID, de cumprir a grande comissão. Que Deus te abençoe e até a próxima. Não se esqueça de deixar aquele like, de ser um inscrito no canal, deixar aqui o seu comentário, que nós lemos todos os comentários, e de compartilhar esse conteúdo, caso você tenha gostado, com outros professores de escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe e até a próxima.